Em Salmos 13, ele fala o seguinte: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responda-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevalecei contra ele, e não alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém? Esse Salmo número 13 aqui, ele foi escrito por Davi, num período de profunda tristeza. Mas, assim quando começa ali no Salmo, ele triste, ele até murmurando, diante, assim, no começo do texto, mas ele acaba exaltando ao Senhor, ele vem com uma alegria no final, para que nós possamos fortalecer e sair transformado através das palavras, Senhor. Mesmo quando nós não tivermos aquela dificuldade, mesmo quando a gente estiver naquela tristeza ou desânimo, no final o Senhor está com nós. Amém? Então, como eu estava falando, esse salmo ele foi escrito por Davi, e foi num período ali onde Davi ele foi ungido para ser rei de Israel, e acredito que naquele momento ali Davi passou por muitas tribulações, E assim que Davi ele foi ungido por Samuel, ele não foi logo em seguida colocado como rei de Israel. Ele passou um período ali, um período de aprendizado, um período ali de sofrimento. E o contexto desse salmo, ele vem falar sobre isso. Deus fala com Samuel para ir à casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos como o próximo rei de Israel. E chegando lá, Samuel, ele pergunta para Jessé onde estão os seus filhos. Logo, Jessé fala, estão aqui meus 7 filhos. Os 3 primeiros, eles já estavam na guerra, eles já eram soldados de guerra. Os outros 4, eles ainda não eram. E tinha Davi que estava no campo. Davi ele estava ali no campo, mas ele não estava ali no momento. Inclusive Samuel pergunta para Jessé, mas você só tem esses daqui? Aí Jessé fala, não, eu tenho aquele que está no campo, Davi, o mais novo. Pelos alguns estudos que eu fiz, percebi que naquele período ali, Davi tinha por volta de 13, 15 a 16 anos. Porque um soldado naquela época, ele só poderia participar da guerra a partir dos 20 anos. Então, como seus irmãos já tinham 3 que estavam na guerra, e tinha mais 4 que não estavam na guerra, se nasceu um a cada ano, então Davi tinha ali por volta dos seus 14, 15, 16 anos. Então Davi era muito novo. Mas mesmo assim, Deus fala com Samuel, e ele unge Davi, para que ele se torne o próximo rei de Israel. Mas como nós todos sabemos da história, a gente sabe que Davi ele não foi logo em seguida entronizado a ser rei de Israel. Ele começa a passar por uma escola do sofrimento. Ele passa por várias situações, onde há dificuldades, existem perseguições através da vida de Davi, mas Davi ele passa naquele momento ali a aprender a partir dessas perseguições. E uma das maiores perseguições que Davi teve foi do seu próprio sogro, Saul, por ciúme. Saul, que era rei de Israel naquele momento, ele teve ciúmes de Davi, porque Davi ele descobriu que Davi ele foi ungido como o próximo rei de Israel, e ele começa a fazer do seu governo para buscar a vida de Davi, para matar Davi. Então o objetivo de Saul naquele momento seria matar Davi. Então o que acontece com Davi? Davi começa a fugir. Davi ele vai para o deserto, Davi ele começa a se esconder nas cavernas, Davi ele começa a buscar situações onde o exército de Saul está buscando por ele, e ele começa a criar estratégias para fugir desse exército. E para completar, ainda tinha os filisteus também. Os filisteus, na época que estava guerreando contra o povo de Israel, também estava atrás de Davi naquele momento. Então você pode perceber que o sofrimento de Davi, mesmo ele sendo ungido a rei, ele se matriculou particularmente ali. Mas Deus ele não tem só sofrimento na sua vida. Deus ele mostra para a gente através do sofrimento
que nós possamos vencer aquele sofrimento, né? E através de Davi é que ele nos mostra isso. Durante eu estava estudando essa semana, eu li um livro chamado Perfil de Três Reis, de Daniel Edwards, onde ele fala que Deus não colocou Davi no trono após a sua unção. Por quê? Porque Deus queria arrancar do coração de Davi Saul. Então ele não queria colocar em Davi como se fosse um Saul número 2, né? Porque Saul ele teve a mesma trajetória que Davi. Ele veio também, né, do campo, ele era pastor de ovelhas, né? Então Deus ele queria trabalhar através da vida de Davi para que ele não repetisse os erros de Saul. Então isso é que Deus vem trabalhar através do sofrimento. Mas Davi ele não percebeu isso. Então quando a gente vai aqui no começo do Salmo, por isso que eu falei que tem uma profunda tristeza de Davi logo no começo, porque ele está passando por esse sofrimento. E eu pergunto, a gente não passa como sofrimento também, como crente? Quando a gente aceita Jesus, a gente não é criticado. São pessoas às vezes da própria família, amigos, ou pessoas até mesmo da própria igreja ficam questionando, né? O que você está fazendo, se você realmente é cristão. Então, isso me veio refletir muito sobre isso. Outro livro que eu estou lendo essa semana, que o pastor Douglas passou para a gente, que é o livro Paixão pelas Almas, ele fala muito sobre o avivamento. E para que a gente possa ter um avivamento na nossa vida, a gente vai passar por situações de sofrimento. Dificilmente você vai ter um avivamento onde não teve um sofrimento, onde não teve um local onde estava passando por uma situação onde Deus não estava ali no momento, e o avivamento só veio a partir depois disso. Então, quando você busca algo diferente, é o avivamento do Senhor que você está trazendo para a sua vida. Então, esse livro ele retrata muito bem sobre isso. Mas também tem aquele cristão que, estou bem, tenho dinheiro, minha família está bem, tá dando tudo certo na minha vida, não estou brigando, minha empresa está dando certo. Esse crente aí é o que tem que mais vigiar. A gente fala até que é aquele onde Jesus ele fala da igreja de Laodiceia, onde o crente, onde está tudo já em bonança, está tudo abastado, e ele já não está mais preocupando com nada disso. Então, Jesus ele recomenda ali para a igreja de Laodiceia, através da vida de Paulo, para que ele se mexa, porque às vezes está bem, mas pode ser de um momento para outro que fique ruim. Então a palavra de Deus ela vem falar muito sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu que Deus é quem conforta e nos consola em todas as atribuições, para que possamos consolar outros que necessitam ser consolados, com as mesmas consolações que fomos consolados por Deus. Ou seja, quando você passar por aquela atribuição, quando você passar por aquele sofrimento, Deus vai te consolar. Mas quando Deus te consola, seu objetivo como cristão, quando o irmão precisar do lado, é você também fazer essa consolação através do que Deus fez na sua vida. Então você não pode reter essa sua bênção, você tem que participar junto com os irmãos também. Não dá para ser um cristão de estufa, aquele cristão que fica no canto, num jardim cheio de flores, né? Muito pelo contrário. Hoje o cristão ele vai num campo minado. Aonde você anda ali tem uma mina aqui, tem alguém que te atrapalha aqui, tem alguém que vai falar da sua vida, tem alguém que vai te atrapalhar para você perder a sua bênção. Então assim, a gente não vai ficar lá num canto assim, esperando que dê tudo certo. A gente vai para um campo minado. Então o cristão ele sempre está em cima disso. Davi não estava preparado para assumir o trono, como eu falei, ali por volta dos seus 14 a 15 anos. Né? Deus estava preparando Davi, criando musculatura, criando força para Davi, para que ele pudesse realmente assumir o trono de Israel. Como eu falei para vocês, não adianta colocar Davi no trono e ele ser um próximo Saul. Né? Deus ele ungiu o seu escolhido ali para que ele fizesse a diferença. Assim como ele ungiu Saul naquele momento que precisava, Saul infelizmente ele caiu e não fez aquilo que o Senhor queria. Mas Davi, ele foi para o deserto, por quê? Porque Deus ia trabalhar no deserto ali na vida de Davi, para que ele não se tornasse um novo Saul, para que através disso ele pudesse fazer a diferença. Então assim, para que a gente possa entrar no texto, né, porque a gente trabalha em cima disso, eu até vi aqui um pouco da minha história. Hoje eu tenho 9 anos de IADA,
né, desses 14 anos aí que a pastora estava falando, e durante esses 9 anos eu posso colocar aqui 5 anos da minha vida que realmente agora eu vou trabalhar para o Senhor. Por quê? Porque os primeiros 4 anos eu achava que, não, aquilo que eu tenho, aquilo que eu já sei, já é o suficiente. Mas não. Deus, Ele foi na minha vida, foi me transformando. A gente teve sofrimento, estou tendo sofrimento até hoje, porque a vida do cristão não deixa de ter sofrimento e aflição, né? Mas durante esse período aí, Deus vem me moldando para fazer o quê? Para fazer a diferença. E se hoje eu estou aqui, né, ministrando a palavra, é porque Deus me colocou aqui para ministrar a palavra. E assim como eu trabalho com o ministério de homens para fazer a diferença, é através disso. Tem muitas vezes quando eu estou trabalhando com os homens lá no ministério, eu gosto de falar que quando eu estou ali dando um conselho, conversando, está ministrando mais em mim, na minha vida, do que na vida do próprio irmão. Porque são coisas que eu preciso melhorar. Então, uma constância diária, né? Então, a gente precisa continuar. Então, para a gente começar aqui na exposição do texto, o texto ele tem apenas 6 versículos, o Salmo 13. E esses 6 versículos, eu tirei 3 lições que vocês podem estar trabalhando em cima desse texto, né? A gente está aí nessa nova ministração de Salmos, né? Que é a escola da alma, para a gente aprender a orar e buscar mais ao Senhor através disso. E a primeira lição que a gente pode tirar disso é: a lição vem dos temores que vêm de dentro, ou seja, nossos sentimentos. A gente precisa lutar contra os sentimentos, a gente precisa controlar os nossos sentimentos. Aquele cristão que só vive no sentimento, faz coisa errada. Quando vai ver, ele vai lá, age no calor do impulso, né? E acaba fazendo algo que não era para ser feito naquele momento. Ele acaba até querendo passar a vez de Deus. Deus às vezes está trabalhando na vida do irmão, mas só porque a gente sentiu que precisava fazer aquilo, vai lá e atrapalha a vida do irmão. Um testemunho que eu gostaria de falar aqui sobre essa questão do sentimento, quando a gente pega ali no versículo 1 e 2, Davi ele está muito triste, ele está sendo perseguido pelo seu próprio sogro, ele está fugindo, né, do povo lá de Israel, ele não está mais junto com a sua esposa, não está mais ali perto daquelas pessoas queridas, ele está sofrendo. Na quinta-feira, quando eu recebi essa ministração que a pastora falou, você vai ministrar no domingo, tinha acontecido uma situação comigo. Estava vindo de casa, o capô do carro subiu na rodovia e quebrou o vidro da frente do carro. Foi um livramento assim que na hora a esposa estava do lado, né? Então a esposa ela fala: eu te falei, né? Então escuta a esposa, né? Mas assim, eu falo que foi um livramento por quê? Porque na hora que o capô subiu, bateu no vidro, quebrou, só tinha uma flechinha assim embaixo que era do capô. Eu baixei a cabeça, fui pelo canto e consegui colocar o carro no acostamento. Eu estava no lado da pista rápido, um caminhão do lado, um caminhão atrás e vindo. Foi um livramento. Quando eu estava lá no local para poder trocar o vidro, pensando, nossa, 650 para trocar o vidro, né? Mais isso e aquilo, a gente já pensa no dinheiro, mas eu estava pensando, nossa, glória a Deus. Meu sogro chegou lá, eu falei, não, graças a Deus, deu tudo certo, estou aqui para contar a história, a família está bem, né? Isso que importa. Mas veio essa palavra, eu já fui lá, corri, li o salmo e falou, nossa, Davi estava triste também. Então assim, eu tenho que controlar meu sentimento. Eu não posso assim, por quê? Porque o Deus que está em mim é maior, Ele me livrou, né? Então assim, Davi, por mais que ele estava triste naquele momento, ele sabia que o Senhor era por ele. Ele sabia que poderia contar com o Senhor. Quando a gente vai passando o texto mais à frente, a gente vê que ele se alegra porque ele muda a concepção, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Então a primeira lição é controlar os nossos sentimentos. A segunda lição é os perigos que vêm de fora, versículo 3 e 4. Aqui são os problemas que brotam do coração, que não dependem de nós. São coisas que vêm da área externa. Sigmund Freud, ele fala, o pai da psicanálise, ele fala que eu disse nossos problemas são halógenos, ou seja, nossos problemas são gerados nos outros, mas na verdade não são gerados nos outros, eles são autógenos, nossos problemas são gerados dentro de nós. Nós somos uma usina, uma fábrica de problemas.
Toda hora a gente está causando problemas, a gente está levantando problemas. Então assim, às vezes você acha que é o irmão, acha que é o vizinho, acha que é aquele que está trazendo problema para você, mas não, somos nós que estamos trazendo problema. Essa é a segunda lição que a gente pode ver no versículo 3 e 4. E por último, a terceira lição é a confiança que vem do alto, versículos 5 e 6. Amém? Vamos aqui no versículo 1 e 2, ele fala: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Aqui Davi, ele está cansado já. Davi já cansou de se esconder em caverna, de estar no deserto. Davi, ele já está estafado assim de estar sendo perseguido, tanto pelo seu sogro, como também pelos filisteus. E nesse período aqui que Davi vem passando, ele teve a possibilidade de matar Saul 2 vezes. Mas Davi, ele falou: não, eu não vou atentar contra o ungido do Senhor. Assim como ele foi ungido pelo Senhor, mesmo Saul tentando matar ele, ele falou: não vou atentar contra a vida dele. Então, mesmo quando Saul morre, chega uma amalequita lá para poder avisar que Saul morreu, Davi, ele não fica feliz, ele fica triste, porque ele sabe que o ungido do Senhor morreu. É assim quando às vezes um irmão, na nossa graça, ele sai da igreja, ele é desviado. O que a gente tem que sentir? Tristeza. Às vezes o irmão, ele faz festa porque o irmão saiu da igreja, mas é pelo contrário, a gente tem que falar: nossa, é o ungido do Senhor, temos que trazer ele de volta para a nossa casa, ou então pelo menos abençoar ele e falar: não, Deus o acompanhe, né? A gente não precisa comemorar em relação a isso, né? E uma das coisas que mais chama a atenção nesse versículo 1 e 2, é que ele pergunta 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então assim, Davi, como eu falei, ele já estava estafado já. Ele está aqui, parece que ele está murmurando, parece que Davi, ele já desacreditou o que Deus tem na sua vida. Mas lembra que eu falei que Davi, ele foi ungido? Quando a gente é ungido assim do Senhor, a gente fica esperando o quê? Nossa, vai ser maravilhoso, a gente vai ter alegrias, a gente vai ser rei, vai vestir as melhores roupas, a gente vai ter o melhor de comer, vai só fazer festa. Não, quando a gente é ungido pelo Senhor, a gente vai ser matriculado, como eu falei, na escola do deserto. E o deserto é onde a gente mais aprende. O cristão que não é matriculado na escola do deserto, ele infelizmente ele não vai ser frutífero. Então, como eu te falei, ele passa aqui nesses 2 versículos primeiro, ele trabalha em questão do sentimento de Davi. O sentimento de Davi é que ele estava com uma tristeza profunda. Essa tristeza profunda, infelizmente, era causada por uma pessoa próxima dele, que era o seu sogro, mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que seguir o direcionamento do Senhor. E durante esse período aí, Davi, ele aprendeu a fugir, a escapar, ele aprendeu a ter estratégia para poder buscar cada vez mais, e isso fez com que ele ajudasse a depois, quando ele fosse se tornar rei, até mesmo vencer os filisteus, porque durante esse período de sofrimento foi o período que Davi mais aprendeu. Ele aprendeu ali no deserto mesmo. Então, como diz aqui, o pessoal às vezes vai falar: ah, mas será que Deus realmente esqueceu de mim? Aqui no versículo 1 ele fala: até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Ele até questiona: será para sempre? Será que Deus esquece da gente? A gente às vezes quando está naquele momento assim que está na bad, né, que parece que não é fácil, será que Deus esqueceu de mim? Ô Deus, eu sou crente, eu estou na igreja todo domingo, às vezes eu não vou na sexta, mas eu estou todo domingo. Então será que Deus, ele esqueceu da gente? Davi, ele estava questionando isso. E o que eu falo para vocês é que Deus não tem amnésia, ele não tem falta de memória, né? Assim como fala na Bíblia, uma mãe ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, Deus não se esquecerá de nós. Então, se você está passando por uma luta, se você está passando por alguma dificuldade hoje, você pode acreditar que o Senhor está por você. O Senhor vai fazer a diferença na sua vida, né? Se você está aqui, você não está porque você está só para bater o ponto aqui no dia de domingo. Você realmente está porque você confia no Senhor. Amém? Na segunda parte aqui, ele já fala: até quando esconderás de mim o teu rosto? Nessa segunda parte B, Davi, ele sente que Deus, ele escondeu o rosto dele. Parece que Davi, ele tem mais medo de que o Senhor tenha escondido o rosto dele
do que os próprios inimigos. Davi, quando ele está ali clamando, falando, até quando, Senhor, né, que você escondeu o seu rosto de mim? Ele está falando, você não está olhando mais para mim? Você não me ungiu como o próximo rei de Israel? O que eu estou fazendo aqui? Você não vai mais virar o rosto para mim sobre isso? Davi, ele fica questionando muito sobre essa passagem aqui, no versículo 1 e 2, e quando ele aparece, quando ele vai clamar sobre isso, a gente lembra muito sobre a questão dos avivamentos, né? Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem que buscar avivar cada vez mais. Eu sei que às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes até mesmo na igreja, a gente fala, parece que está tudo desmoronando. Mas não, a gente tem que ser firme e forte no Senhor. Vamos avivar, vamos fazer algo diferente. É isso que Davi, ele tenta clamar ao Senhor. Mesmo que ele não esteja vendo, ele tem até mais respeito e mais medo do Senhor do que o próprio inimigo. O inimigo pode estar tendo ali perto dele, mas Davi, ele vê que o inimigo não é maior que o Senhor. Então Davi, ele trabalha em cima disso. No terceiro ponto, ele fala que até quando estarei relutando na minha alma, com tristeza no coração de a cada dia. Davi aqui sente-se que está só. Ele sente uma tristeza profunda, como eu falei no começo. Quem de vocês não já passou por uma tristeza, né? Quem de vocês tem motivos para sentir uma tristeza agora? Ou está passando por uma tristeza, né? O bom é que a gente passa, né? O Senhor está sempre com a gente. E Davi, ele questiona sobre isso também. Até quando, Senhor, eu vou estar passando por isso? Lembra que essa primeira lição é sobre controlar os sentimentos. Como é que a gente controla os sentimentos? Se a gente sente uma tristeza, essa tristeza não pode ser maior do que você. Você tem que trabalhar em cima disso. Eu sei que a gente pode às vezes ficar ruim, às vezes a gente pode não ter um dia bom, mas ela não pode ser maior do que você. E por mais que Davi estivesse passando por isso nesse momento, essa tristeza aqui não poderia ficar na vida dele. E no versículo 1 e 2 ainda, a gente tem um quarto ponto, que é falando sobre sentimento. Quando ele fala, quando sente que o inimigo não lhe dá trégua, até quando se erguerá sobre mim o inimigo? Ele fala a quarta vez, até quando, Senhor? Até quando se erguerá sobre mim o inimigo? Ele fala que Saul e os filisteus estão sempre no seu encalço. Sempre está ali buscando ele, mas ele está sendo obediente. Às vezes a gente vai ter fogo amigo, que é aquele que está mais próximo da gente, mas também às vezes a gente vai ter aquele fogo de pessoas mais longe. E através do sentimento, né, que a gente tem que trabalhar dentro de nós, a gente tem que ser forte nessa hora. Porque quando o de fora, ele, de certa forma, causa tristeza na nossa vida, tudo bom. Mas quando o de perto causa, é difícil, né? Então, assim, quando a gente vai nessa primeira lição aqui, é para que nós possamos aprender a controlar os nossos sentimentos. Se a gente não controlar os sentimentos, a gente vai ser presa fácil. Então, aqui no versículo 1 e 2 de Salmos 13, a gente já falou de controlar os sentimentos. E o engraçado é que Davi, ele, antes de ser ungido, ele vivia no campo, ele estava ali tocando as ovelhas, ele compunha suas músicas, né, tocava, estava ali treinando. Ele não tinha pedido nada disso, mas Deus tinha algo diferente na vida de Davi. Ele ia trabalhar, ele foi ungido, né? A partir desse momento é que Davi, ele começa a ser capacitado, ele começa a aumentar suas capacidades. Por mais que ele era uma pessoa nova, por mais que ele ainda não tivesse experiência, Deus falou, não, Deus, eu vou trabalhar na sua vida para que você seja um rei de Israel, aquele rei que Israel precisa. Porque às vezes a gente não quer aquele rei que é necessário. Às vezes a gente quer aquele rei que seja legal. E aquele rei legal às vezes não é importante. Amém? No versículo 3 e 4, a gente tem a segunda lição. A segunda lição é os perigos que vêm de fora, ou seja, seus adversários. Aqui não está falando adversário de que vai te matar ou não, mas naquela época de Davi era isso. Davi, ele sai do campo da lamentação, sai do campo da murmuração, e ele já toma um outro sentido.
Aqui quando ele fala no versículo 3, ele fala: olhe para mim e responda-me, Senhor meu Deus. Aqui ele já está buscando ao Senhor novamente. Ele está clamando para o Senhor, ele está orando para o Senhor. A arma do cristão é o que? A oração. Às vezes quando a gente estiver com algum problema, quando a gente estiver com alguma tristeza, com algo que venha nos afligindo, qual é a arma do cristão? Oração. A gente está tendo aqui 50 dias de oração. Você entrou nesses 50 dias de oração? Você está fazendo, mesmo que não esteja fazendo aqui no templo, está fazendo em casa? A oração é que vai poder te salvar nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia. Então Davi ele sai do campo da murmuração para ir através da adoração. Só através da adoração é que ele poderia mudar esse sentido. A gente tem alguns pontos aqui no versículo 3 e 4, que é a segunda lição. A primeira coisa é o quê? Ele pede e ora e busca socorro no Deus da aliança, que é no versículo 3 que ele busca. Então, quando você for buscar essa aliança com o Senhor, tem uma diferença. Às vezes você pode ir lá e falar: ó Deus, socorre-me. Mas você poderia falar: ó Deus meu, socorre-me. Ou seja, Deus meu, você é íntimo dele, você está junto com ele, você é filho dele, você faz parte da família dele, você é ovelha do rebanho dele. Então assim, você tem intimidade para estar com ele. Você não pode orar de qualquer jeito, você faz parte da vida dele, ele está com você em todos os momentos. Então você tem que buscar trazer ele para você, né? Meu Deus, né? Não é ó Senhor, é meu Deus. Um segundo ponto aqui na parte B, ele fala: ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele ora, pede discernimento para olhar a vida com os olhos de Deus. Recomenda para fazer aquilo que eu tinha falado lá no início sobre a igreja de Laodiceia. Às vezes quando você está frio ali e quente, você está morno. Então a recomendação é que você faça algo diferente. Você não fique aquele cristão que fica meio termo, né? Você tem que buscar fazer a diferença. Aumentar a sua capacidade, como foi dito aqui no culto de sexta-feira, como foi falado aqui também na reunião de liderança. A gente tem que estar buscando a nossa capacidade para que nós possamos fazer algo diferente. E nesse segundo ponto aqui, ele pede para que o Senhor ilumine os seus olhos, para que tire tudo aquilo que vem atrapalhar aquela visão embaçada, para que ele coloque os óculos da graça na vida dele, para que ele possa enxergar melhor. Mas aqui, quando a gente fala enxergar melhor, eu trago até o exemplo às vezes da igreja. Eu lembro quando eu era recente aqui na igreja, os primeiros 3 anos, eu ficava questionando: por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Eu sempre tive muitas ideias, e eu sempre ficava questionando isso. Só que assim, às vezes a gente está ali no campo da reclamação, a gente fica só reclamando e falando: não, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas o que eu estou fazendo? Será que Deus está tirando dos meus olhos, está me iluminando para que eu realmente faça a diferença, para que eu busque fazer a diferença, para que a gente não fique só olhando a grama do vizinho achando que é mais verde que a nossa? Não, a nossa grama é verde também. Então a gente precisa estar valorizando. Amém? Quando você enxerga, é iluminado, você consegue entender o projeto de Deus na sua vida. Hoje eu entendo o projeto de Deus na minha vida. Eu sei que tem muito ainda para aprender, mas Deus ele vem fazendo isso no dia a dia. Em terceiro lugar, ele fala aqui no versículo 4, ele fala: ora, mantém-se vigilante contra as investidas do inimigo. Em outras versões ele fala sobre a gente não vacilar. Lá, em vez de ser abalado, aqui no final, ele fala sobre não vacilar. Qual é o crente que não vacila no dia a dia? Eu mesmo, todo dia, a gente acaba tendo um vacilo. Estou falando aquele pecado que, nossa, vai escandalizar e não. Às vezes é alguma coisa que a gente deslizou e tal, mas é pecado. Então assim, a gente tem que vigiar contra o inimigo para que a gente não caia nisso, né? Então, se você vacilou uma vez, quando a gente precisa estar sempre firmado na rocha, que é o Senhor. O apóstolo Paulo exorta falando que aquele que pensa estar em pé, deixa que não cai. Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente está em pé hoje, qualquer momento a gente pode cair. E
como é que eu posso se manter firme, confirmando em si mesmo? Aí eu lembro de Pedro. Quando Pedro está andando para Jesus lá no mar, né, Jesus chama ele. A partir do momento que Pedro não olha mais para Jesus, ele afunda. Então, quando a gente não está mais de olho no Senhor, a gente começa a afundar. Então, quando a gente tira os olhos do Senhor, a gente afunda, né? Então, quando a gente está aqui falando no versículo 3 e 4, ele fala: olhe para mim e responda-me, Senhor meu Deus, e ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Em outras versões, como eu falei, se a gente não vacilar. Então, que a gente vigie em relação a isso, né? E o que faz com que o inimigo prevaleça sobre nós? Que a gente abre a brecha, que a gente abre o flanco, que a gente paramos de vigiar. A gente às vezes acha que já está salvo e cria aquele crente automático. Vou só fazendo as coisas no automático, vou vivendo e tal, sou crente. Mas é aí que a gente cai. Porque a gente para de olhar para o Senhor e acha que a gente consegue na força do braço, né? Então, quando a gente vê a história de Pedro, a gente vê que Pedro ali, ele desceu o Monte Sião, ele tinha acabado de participar da Páscoa, tinha acabado de participar da ceia do Senhor, e Jesus disse para Pedro: Satanás vai querer você para te peneirar como trigo. Mas Jesus disse que orou por Pedro para que ele não se desfalecesse. Mas Pedro, todo cheio de si, né, falou: não, eu posso tudo. Falou: não, jamais, Senhor. Jamais eu vou te abandonar. Se você for morto, eu vou junto com você. Se você for preso, eu vou estar com você. E a gente já sabe a história de Pedro, né? Mas eu acredito que Pedro, quando falou isso para Jesus, ele falou de todo o coração. Falou: não, eu vou estar com você em todo momento. Só que Pedro, ele só confiava na força do braço. Ele não confiava naquilo que o Senhor tem. Ele ainda não acreditava naquilo que o Senhor tinha para ele. Ele só achava que pela força dele é que ele ia estar junto do Senhor. Mas a partir do momento que deu uma coisinha a mais, ele foi lá e negou Jesus 3 vezes. Então Pedro, ele nos faz pensar sobre isso. A base da confiança estava nele. Então, quando você pede iluminação para o Senhor, quando você fala que quando ele fala em relação a para não durma o sono da morte, eu trago um exemplo, né, para quem dirige, para quem é caminhoneiro, para quem faz viagem. Quando a gente está viajando, isso já aconteceu comigo uma vez, você está dirigindo ali, está com sono, principalmente de madrugada, o que acontece? Você começa a pensar em um monte de coisa, para não dormir, começa a criar historinha na cabeça, começa a cantar, começa ali para você não dormir. Só que de repente, você com o olho aberto, você vai lá e cochila. Isso pode acontecer um acidente. É a mesma coisa aqui, quando a gente pede para Deus estar iluminando a nossa vida, é para que mesmo nesses momentos que a gente der uma vacilada, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Por isso que o Senhor precisa estar nos iluminando cada dia mais. Amém? Então, quando o crente vacila, Satanás, infelizmente, é que sai ganhando. Então, vamos vigiar, irmãos. Né? Assim como a gente está nessa série de ministração aí de Salmos, para a gente estar mais firme orando, não vamos dar armas para o inimigo, vamos derrotar o inimigo, porque nós somos mais fortes, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele é mais forte que tudo. Amém? E por último aqui, na última lição, a gente tem o versículo 5 e 6. No versículo 5 e 6, a gente tem uma lição aqui que fala que a confiança vem do alto. Lembra que Pedro começou lá na primeira lição, murmurando, com a tristeza. Depois ele percebe que ele estava murmurando, ele começa já a adorar o Senhor. Ele já começa a mudar o seu pensamento em relação ao que ele estava pensando. E no final ele vem só com alegria, porque ele sabe que a confiança vem do alto. E tudo aquilo que pode nele será feito. No versículo 5 e 6 aqui de Salmos 13, ele fala: quanto a mim, confio na tua graça. Quando a gente vê a vida de Davi e a vida de outros grandes homens da vida, eles também passavam por atribuições, eles passavam também por situações que a gente passa hoje. Talvez era um pouco mais difícil para eles, por causa de questões de ia preso, ia ser morto, ia ser açoitado e tudo, mas eles também passavam por situações que a gente passa hoje. E quando a gente compara lá em Jó, capítulo 42, ele fala muito sobre isso.
Jó ele fala: agora sei que tudo podes, eu conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Então, mesmo Jó passando por todas as situações, ele estava do mesmo jeito, ele estava doente, falido, enlutado, tinha os amigos que desacreditavam dele, até a própria esposa já tinha abandonado Jó naquele momento, mas mesmo assim ele continuou fiel no Senhor. E aqui no verso 5 ele fala: quanto a mim, confio na tua graça. Eu até coloquei alguns pontos. Está passando por uma luta na sua vida? Quanto a mim, eu confio na tua graça. Está doente? Quanto a mim, confio na tua graça. Está passando dificuldade financeira? Quanto a mim, confio na tua graça. Está passando por uma tempestade na vida? Quanto a mim, confio na tua graça. Na hora da morte também, quanto a mim, confio na tua graça. Paulo estava doente, ele curou muitas pessoas, Paulo ele fez coisas extraordinárias, mas quando Paulo ele ficou doente, ele clamou ao Senhor para que ele curasse, mas o Senhor não curou Paulo assim, no estalar de dedos. Por quê? Porque ele falou que só a minha graça já basta na sua vida. Então, só a graça do Senhor já basta. No versículo 1 e 2, nós aprendemos que não vivemos pelo que sentimos. No versículo 3 e 4, aprendemos que não vivemos pelas circunstâncias ou pelos adversários. E no versículo 5 e 6 ele fala: vivemos pela fé, não vivemos pelas explicações, vivemos de promessas, vivemos pela graça. E finalmente aqui, para a gente finalizar aqui, se você tiver alguma dificuldade, vê o que o Senhor está fazendo de bom na sua vida. Eu participei de um curso aqui na igreja, Casados para Sempre, e uma das dinâmicas fala sobre a gente fazer um checklist dos pontos bons e os pontos negativos do casal. Quando a gente vai falar os pontos negativos, escreve. Mas quando é os pontos positivos, parece que você não lembra. É a mesma coisa com Deus. Por mais que você esteja no sofrimento, por mais que você esteja com dificuldade, Deus está fazendo coisas boas na sua vida. Você tem o que vestir, você tem o que comer, né? Você tem um teto para morar, você tem uma igreja aqui para estar em comunhão com os irmãos, né? Você é salvo pelo reino do Senhor, você é filho de Deus. E para finalizar, para pensar o quanto Deus tem feito na sua vida. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente passa por tribulações, mas Deus vem fazendo muito na sua vida. Lá no Salmo 119, versículo 71, Davi fala: foi-me bom ter passado pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. O Senhor trabalhou no deserto na vida de Davi e fez a diferença lá na frente. Então, se você estiver passando com alguma coisa hoje aqui, se levante, vamos orar, vamos tirar isso da sua vida, vamos estar orando pela vida de vocês. Pode se colocar de pé, igreja.